Agora vai clareando, né? Volta na página 1. Deixa eu pegar aqui agora uma situação que a gente vai ter que fazer negativas. Vamos lá. Questão 4 agora. E aí, gente? Questãozinha 4. Tem lá os 3 nomes, as 3 comidas e as 3 bebidas, não é isso? Então, já caracterizei cada pessoa com a figurinha sempre, né? Uma dica, o quê? Começa a primeira coluna com as pessoas, gente, tá? Que aí cada pessoa fica sendo uma figurinha. Aí vamos lá, as marcações diretas que a gente tem. Reginaldo pediu misto. Então, marca lá. Reginaldo pediu misto. Um deles pediu hambúrguer e um suco de laranja. Então, a mesma pessoa que comeu o hambúrguer é a mesma pessoa que tomou o suco de... Então, aqui e aqui é a mesma pessoa, logo, aqui e aqui, então tem que ter a mesma figura, né? Se é a mesma pessoa, na minha técnica tem que ter a mesma figura. E o Alcides, ele foi o que pediu o suco de uva. Alcides, quadradinho, é o que pediu o suco de uva. Turma, presta atenção agora o que vai acontecer. Vamos começar a fazer negativas, tá? Que lá nas questões maiores você vai precisar muito delas. Negativa é o seguinte, você não pode repetir figura na mesma coluna. Então... No caso da coluna do meio aqui, ó, para a coluna do meio. Já não tem a bolinha desenhada na coluna? Então aqui no hambúrguer aqui, ó, não pode ser bolinha. Porque nessa coluna já tem a bolinha. Então aqui não pode ser, na mesma coluna não pode ter figura igual. Então como já tem a bolinha, na verdade, né, nem aqui e nem aqui pode ser mais bolinha. Agora aqui, na última coluna, já não tem o quadrado na coluna já desenhado? Então aqui não pode ser mais quadrado e nem aqui também pode ser quadrado. Porque na coluna já tem um quadrado, então não pode ter mais quadrado. Igual aqui, já tem bolinha, então não pode mais ter bolinha. Só que a gente tem que a mesma pessoa comeu hambúrguer é a mesma pessoa do suco de laranja, né? Aqui e aqui tem que ser a mesma pessoa, aqui e aqui tem que ter a mesma figura. Só que analisando as negativas, aqui não pode ter que figura? Aqui não pode ter bolinha, não aceita bolinha aqui. E aqui não aceita... Então, qual a única figura que pode ser para os dois ao mesmo tempo? Aqui não aceita bolinha e lá não aceita o quadrado, então qual a única que aceita para os dois? Só pode ser o triângulo, então. Então aqui vai ter que ser o triângulo e aqui também tem que ser o triângulo. Que aí a gente começa a fazer as negativas. Agora volta para completar as colunas, gente. Coluna 1 está completa. Coluna do meio, de novo. Que figura está faltando lá em cima? Então não tem triângulo e bolinha, então quem falta? O quadrado. E na última coluna, já não tem o triângulo e o quadrado, quem falta? Então, o Alcides comeu sanduíche de presunto com suco de uva. O Ferdinando comeu o hambúrguer com suco de laranja. E o Reginaldo comeu misto com suco. E a resposta, letra A. Falou que Alcides comeu sanduíche de presunto? Isso aí, né? Letra A. Com base nisso aí, de ficar fazendo as negativas, vamos pegar uma do CESP agora. Última prova da PRF. A 11 aí. Pronto, gente? Então, olha só, começando pelas pessoas, temos o Pedro, o Jorge e o Mário. Aí os carros, A, B e C, e as infrações cometidas. Alcoolizado, carteira vencida, carteira de categoria inferior. Para cada pessoa, já caracterizei com a figurinha, quadradinho, triângulo, bolinha. Vamos para o texto. Sabe-se que Pedro era o condutor do carro C. Então, marca lá, ó. Pedro é quem estava no carro C. Depois, o motorista que apresentou CNH vencida conduziu o carro B. Então, o mesmo que tinha carteira vencida é o mesmo que estava no carro
aqui e aqui tem que ter a mesma figura. E ainda termina falando que Mário era quem estava alcoolizado. Então, Mário, bolinha, é quem estava alcoolizado. Turma, vamos fazer as negativas para ajudar aqui na técnica. Cada coluna tem que ter uma figura de cada. Sempre. Na coluna do meio, já não tem um quadrado? Então, aqui não pode ser quadrado e aqui também não pode ser quadrado. Porque na coluna já tem o quadrado, então não pode mais ter quadrado. Na última coluna, já não tem a bolinha? Então, aqui não pode ser bolinha e aqui também não pode ser bolinha, porque já tem na coluna. Então, turma, esses dois têm que ter a mesma figura, não é? Não é a mesma pessoa que estava no carro B, estava com a carteira vencida? Tem que ser a mesma figura nos dois. Só que esse aqui não aceita o quadrado e esse não aceita a... Então, qual a única figura que os dois aceitam ao mesmo tempo? Se um não pode o quadrado, o outro não pode a bolinha, qual a única figura que os dois podem? Triângulo, né? Na técnica? Então, aqui tem que ser o triângulo e aqui tem que ser o triângulo. É a única que os dois aceitam. E aí, completa agora quem está faltando na coluna. Volta na coluna do meio. Quem está faltando? Quadrado. Triângulo, quem falta? Bolinha. Na última coluna, quem está faltando? Já tem a bolinha. Já tem o triângulo, quem falta? Quadrado. Então, vamos lá. Julgue os itens, era a questão, né, turma? Aí, vamos lá. Primeiro item, o que a gente tem? A CNH do motorista do carro A era de categoria inferior exigida? Quem estava no carro A estava com carteira inferior? Carro A era carteira inferior? Errado item. 2. Mário não era o condutor do carro A? Mário não era do carro... Não, Mário era do carro A. Falou que não era, errado. 3. Jorge era o condutor do carro B? Jorge era o condutor do carro B? Certo item. 4º item. A CNH de Pedro é a que estava vencida? A de Pedro é a que estava vencida? Errado. E 5º item. A proposição aí é verdadeira? Então cai na outra matéria, né? Cai na parte conectiva, né? Então vamos lá, vamos ter que valorar, ver o valor lógico dela. Se Pedro apresentou, então é uma condicional, não é? Se não sei o quê, então não sei o quê. Vamos lá, valor lógico da primeira parte. Se o quê? Pedro apresentou CNH vencida? Pedro apresentou vencida, falso. Primeira parte, falso. Então, depois do então, Mário é o condutor do carro B? Mário é o condutor do carro B, falso. Então, essa frase ela é condicional, conectivo condicional. E qual a regra da condicional, gente? Qual a regra do conectivo sim, então? Condicional, ela só é falsa quando ela é de V para ela, né? A regra da condicional. Então, condicional de falso para falso é verdadeiro. Então, essa proposição tem valor lógico verdadeiro. E o item não disse isso? Que a proposição aí era verdadeira? A proposição é verdadeira. O item está certo, item. E agora ainda tinha pergunta final, né? Estão certos apenas os itens? Quais itens estão certos? O 3 e o... Itens certos, o 3 e o 5. Então, resposta, letra D de dado. Resposta da questão.